Olá a todos, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Sou a professora Williane. Hoje nós vamos estar estudando o componente curricular fecundação. Então, vamos à introdução do que seria uma fecundação. A fecundação ela é o processo de gerar uma nova vida. Porém, para que ela ocorra, existe um longo caminho a ser percorrido. O primeiro é a mulher liberar um óvulo maduro e saudável. O segundo é o espermatozoide entrar nesse óvulo. Então, o sistema reprodutor masculino e feminino, são órgãos muito importantes na hora da fecundação. Então, os sistemas reprodutores masculino e feminino, eles atuam junto para garantir a multiplicação da nossa espécie. Tanto no sistema genital masculino quanto o feminino são responsáveis pela produção de gametas. Então, os componentes do sistema genital masculino, muito importante na hora da fecundação, é o espermatozoide, É a principal função do sistema masculino, é a produção dos gametas e espermatozoides. Além disso, o pênis, órgão do sistema reprodutor, é responsável pela deposição do esperma, ou sêmen, no interior da vagina, possibilitando o encontro do espermatozoide com o óvulo, o gameta formado pelo sistema reprodutor feminino. Então, o sistema genital masculino ele é formado por testículos, por ductos genitais, várias glândulas sexuais, acessórios e o pênis. No sistema genital masculino, os espermatozoides eles são produzidos no testículos e armazenados no epidídimo. Então, nós podemos ver nessa imagem, uma imagem que representa o sistema masculino. Então, ali nós temos o testículos, temos o epidídimo, onde vai ser armazenado os espermatozoides produzidos no testículos, o ducto deferente, que é onde vai ser transportado esse espermatozoide. Temos também as vesículas seminais, que é onde vão produzir um líquido juntamente com o espermatozoide que chegou. Aí nós podemos também ver o pênis e a uretra, que serve tanto para secretar a urina como os espermatozoides. Ao passar pelos ductos deferentes, eles recebem as secreções das glândulas sexuais acessórias, formando o sêmen, que durante o ato ou estímulo sexual é eliminado pelo pênis através da uretra. Então, vamos aprofundar mais. Os testículos eles são glândulas sexuais de forma oval, protegida externamente por uma bolsa de pele, o escroto. Túbulos semíferos que passam a produzir espermatozoides a partir da puberdade. Então, aí nós temos vários tubos seminíferos. Os ductos genitais, eles são tubos cuja função é produzir, a produção, onde acontece a produção de espermatozoide, até o exterior do sistema masculino. São ductos genitais e os epidídimos, os ductos deferentes e a uretra. Os ductos deferentes, eles são tubos com parede muscular que conduz o espermatozoide do epidídimo até a uretra. E a uretra? A uretra ela conduz os espermatozoides até o meio externo. Ela tem início na bexiga urinária e liga-se ao ducto deferente. Percorre todo o pênis e se abre para o meio exterior. Então, as glândulas seminais. As glândulas seminais, elas produzem um líquido viscoso chamado de líquido seminal, que nutre o espermatozoide e facilita a mobilidade. A próstata ela produz um líquido leitoso, o líquido prostático, que tem a função de neutralizar resíduos de urina acumulada na uretra e das secreções vaginais, protegendo os espermatozoides. E o pênis? O pênis é um órgão de forma cilíndrica com uma dilatação na extremidade. Essa região é chamada de glande e é recoberta por uma pele, o prepúcio. Durante a excitação sexual, o pênis ele recebe grande quantidade de sangue
e aumenta de tamanho, tornando-se rígido e ereto. A ereção, ela possibilita que o pênis penetre a vagina. Então, durante o ato sexual ou com um aumento de estímulo no pênis, o esperma ele é expelido do corpo. Esse processo ele recebe o nome de ejaculação. E cada ejaculação, elas são expelidas cerca de 3 ml de espermas. Então, nós temos outra imagem aí mais ampliada, né, que você pode ver cada parte que compõe o sistema masculino. Também nós temos uma curiosidade aí. A cada ejaculação, elas são liberadas entre 200 e 400 milhões de espermatozoides, a partir da puberdade até o fim da vida. O sistema genital masculino produz esses gametas, então os homens, durante todas as suas vidas, eles estão sempre produzindo esses espermatozoides, o que é diferente das mulheres, né? Que já durante a puberdade, ela produz os seus óvulos e são liberados durante a menstruação, cada um por vez. Então, vamos falar também do sistema genital feminino, que faz parte, né, de todas essas funções. Então, o sistema reprodutor genital, ele engloba o órgão que produz e transporta e armazena as células germinativas, que são as responsáveis por dar origem aos gametas. E são os gametas que, ao se unirem, formam um novo indivíduo, que será abrigado em um órgão durante o desenvolvimento. Esse órgão é chamado de útero, faz com que o sistema reprodutor feminino seja considerado mais complexo que o masculino, em relação da função de abrigar e propiciar o desenvolvimento do óvulo do indivíduo. Então, nós podemos ver a imagem, né, o conjunto todo, a entrada, né, que é da vagina, nós podemos ver o colo do útero, as tubas uterinas e os ovários, onde vai ser produzido, né, os óvulos. Então, os ovários, tubas uterinas, útero, vagina, ímen, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, são estruturas encontradas no sistema feminino. Além disso, as mamas também são de grande importância na manutenção da vida. Os órgãos externos desse sistema, eles permitem a entrada do esperma do organismo, além de proteger os órgãos genitais internos contra micro-organismos infecciosos. Os grandes lábios e os pequenos lábios, eles são dobras, como você pode ver aí na imagem, são dobras de pele e mucosas, que protegem a abertura vaginal. Os pequenos lábios, durante o processo de excitação, eles ficam entumecidos e aumentam sensivelmente o seu tamanho durante a penetração nas relações sexuais. Os grandes lábios, eles ficam entre o monte púbico, ou monte de Vênus, e se estendem até o períneo, o espaço entre o ânus e a vulva, e são cobertos pelos pelos pubianos após a puberdade. Então, você pode observar também nessa imagem, né? Os grandes e os pequenos lábios, a entrada da vagina, o clitóris. Então, a vagina é um canal com cerca de 7,5 a 10 centímetros, que se estende do útero, órgão interno, à vulva, estrutura genital externa. Suas paredes, normalmente, elas tocam e no exame clínico, o médico utiliza um aparelho de afastamento. Esse canal ele é responsável por receber o pênis durante a relação sexual e serve de canal de saída, tanto para o fluxo menstrual quanto para o bebê no momento do parto. Ele é um órgão musculoso, né, cujo orifício é denominado introito. Próximos ao introito existem pequenas glândulas chamadas de glândulas de Bartolin. Essas glândulas elas servem para lubrificar a vagina, que ela secreta o muco de lubrificação, né? E durante o estímulo sexuais. Essas glândulas, elas podem, no momento da vida, ser entupidas por infecções, alguma infecção que ocasionar e a ser entupida. Então, a mulher ela vai precisar, né, ir ao ginecologista, se preciso drenar ou tomar alguns remédios analgésicos. O ímen é uma membrana de tecido conjuntivo, forrada por mucosa,
tanto interna como externamente. Ela pode variar de tamanho e forma. No primeiro ato sexual, ela sofre uma ruptura, permanecendo apenas pequenos fragmentos no local chamado de carúncula himenais. Então, isso é no caso das mulheres virgens. Os clitóris é uma pequena saliência bastante sensível ao tato, situada na junção anterior aos pequenos lábios. Ela tem a função muito importante na excitação sexual feminina e pode ser considerada com o pênis do menino, né? Porque é um órgão que também atua na hora do prazer. É o útero. O útero ele é um órgão responsável por alojar o embrião e mantê-lo durante todo o seu desenvolvimento, até o nascimento. Tem a forma de uma pera invertida, mas pode variar de forma, tamanho e posição e estrutura. É formado por um tecido muscular que estende amplamente durante a gravidez e apresenta camadas, sendo o endométrio, aquele que sofre modificações com ciclos menstruais, preparando-se mensalmente para receber o óvulo da ejaculação. Caso isso não aconteça, apresenta a escamação e a eliminação da menstruação. Então, nós temos aí uma imagem também do útero, em forma de uma pera, que todo mês ele se prepara para receber um bebê. Então, os ovários. Os ovários é muito importante também, um dos principais na hora da reprodução, na reprodução sexual. Os ovários, eles são glândulas situadas, uma em cada lado do útero, abaixo das trompas. Elas são responsáveis por produzir os gametas, os óvulos e também produzir hormônios sexuais femininos, como eu falei na última aula, o estrogênio e a progesterona. Esses hormônios, eles controlam o ciclo menstrual, provocam o crescimento do endométrio e estimulam o desenvolvimento dos vasos sanguíneos e glândulas endométrio, tornando-o espesso, vascularizado e cheio de secreções nutritivas. As tubas uterinas são aquelas que transportam os óvulos, que romperam a superfície do ovário para a cavidade do útero. São dois canais finos que saem de cada lado do fundo do útero e terminam com a extremidade próximas aos ovários. Nas tubas, os espermatozoides unem-se ao ovário quando há fecundação, para então se fixar no útero. Pode ocorrer também o óvulo fecundado fixar-se na tuba uterina e iniciar o desenvolvimento do embrião, o que denomina a gravidez tubária. Então, nós podemos ver aí na imagem, desde a entrada do espermatozoide do canal vaginal, a liberação que vai ocorrer dos óvulos para as trompas, e nas trompas é onde vai acontecer a fecundação. Se isso ocorrer, então o desenvolvimento vai acontecer lá no útero. O ciclo menstrual. O ciclo menstrual corresponde a um ciclo de transformações que ocorre no útero. Esse ciclo ele é responsável por preparar a parede uterina para o estabelecimento de um embrião, caso ocorra a gravidez. Esse processo ele produz 3 fases: a fase proliferativa, a fase secretora e a fase menstrual. O ciclo menstrual é o termo utilizado para designar as transformações cíclicas que ocorrem no útero, sendo também chamado de ciclo uterino. O ciclo menstrual ele tem duração de cerca de 28 dias, entretanto, e pode ocorrer a variações do ciclo de 20 a 40 dias. O ciclo menstrual ele é controlado pela ação dos hormônios produzidos pela hipófise e pelo ovário. A ação desses hormônios interliga o ciclo menstrual responsável por preparar o revestimento do útero para o estabelecimento de um embrião em uma possível gestação, e o ciclo ovariano, que envolve o crescimento do folículo ovariano e a ovulação. Então, nós temos aí um exemplo da tabelinha do ciclo menstrual. Então, aí nós temos entre o primeiro e o 7º dia, acontece a menstruação,
a fase proliferativa, a ovulação e a fase secretora. Então, vamos à atividade. Nós temos aí a primeira atividade, vamos ler juntos. Sobre a reprodução humana, todos os intervalos estão corretos, é certo? Letra A fecundação ocorre no útero. B, a espermatogênese ocorre nos testículos. C, placenta é responsável pela respiração e nutrição do embrião. D, na ovulação, rompe-se a parede do ovário e o ovócito é liberado na trompa de Falópio. E, a ciclagem da célula ovo origina células denominadas blastômeros. Então, qual você acha que está correto? Então, se você falou a fecundação é sim, ela ocorre no útero. Então, essa foi a nossa aula de biologia. Espero que você tenha gostado. Acesse lá a plataforma Eduque e lá vai conter essa aula e outras aulas. Até mais!